Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Angola 365. Estamos no terceiro episódio. Nós somos um espaço de informação. Levamos para si reflexão sobre vários temas. Não obstante isto, queríamos aqui, antes de mais, falar sobre o nosso patrocinador. O nosso patrocinador é a Natil, o grupo Natil. Desde já agradecemos também, estou vestido pela Natil. Pronto, a Natil é composta por Natil Consulting, que tem a área de fiscalidade, contabilidade e recursos humanos. Tem a Natil Transporte, que leva o seu produto até si em segurança. E temos a Natil Comercial, né, que entrega a melhor qualidade. Então, para si que ainda não seguiu as nossas páginas, eis o momento, clica para ter mais informações. Vamos então agora entrar para o assunto. Nós hoje vamos ter uma conversa, vamos falar sobre um assunto imediático, se assim nós podemos dizer, naquilo que concerne a área da fiscalidade e da área da contabilidade. Vamos falar de faturação eletrônica. Vamos aqui compreender, vamos conversar com alguém que está balizada na matéria, vamos ver eh, o que é que a gente tem a dizer sobre a faturação eletrônica. Sem mais demora, vou passar para a minha convidada. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Esse é o espaço Angola 365, em que pode, é um espaço de reflexão, é um espaço que nós trazemos temas para os estudantes e não só, e também para os nossos empresários. Tá bem. Bem-vinda, Muito obrigada. sinta-se em casa. Obrigada. Saudações de acordo com o horário. Exatamente. E, primeiro, agradeço pelo convite. Eu sou Filomena Dani. Trabalho em contabilidade há 9 anos. Tá? E pronto, estamos aqui para dar algum contributo naquilo que for necessário. Aquilo que for necessário. Então, é bom trabalhar em contabilidade? Sim, É muito bom. é bom. Sim, senhor. É Então, bom, devemos aprende-se cada dia. aprender-se cada dia. Cada processo é um aprendizado. É um aprendizado. Por isso é que nós fomos buscar mesmo alguém que está dentro para Sim. termos esta conversa, para termos esse debate sobre faturação eletrônica. Temos ouvido muito, né, nos últimos dias sobre faturação eletrônica. Podemos então, assim, sem mais delongas, entrar naquilo que é o tema, né? Vamos deixar que a doutora Filomena fale-nos um pouco do que é faturação eletrônica. Bem, a faturação eletrônica não é, não é, não é um tema pronto, que seja fora do conhecimento, né, do mercado. A faturação eletrônica é um modo de emitir a fatura a partir de um software licenciado pela AGT. Entretanto, esse procedimento já ocorria. A única diferença é que nesta faturação eletrônica, a fatura será emitida ao tempo real, né? E será observada por parte da AGT em tempo real. Então, logo que finalizar a operação da emissão da fatura, automaticamente os dados já estarão visualizados por parte da AGT. Ok, então pronto, é um processo tão logo o cliente e o parceiro, né, fazer uma compra, eh, os dados é transportado diretamente para o portal. Sim, sim, sim. Os dados serão transportados diretamente, né, para a visualização da parte da entidade reguladora, não é? Que é o AGT. Digamos que quando, por exemplo, formos a um supermercado e adquirimos um bem, ou então adquirimos um serviço, o fornecedor, ao emitir a fatura para nós, tão logo que finalizar o processo da emissão da fatura, automaticamente está a informar a AGT que, olha, eu aqui acabei de emitir uma fatura. Então, é uma comunicação que ocorre no tempo real. Em tempo real.
Muito bom. E como aderir à faturação eletrônica? A faturação eletrônica adere-se a partir do portal do contribuinte. Sim, Ok, portal do contribuinte. O que é que, pronto, é um processo muito simples, em que o departamento de contabilidade, ou então uma consultora externa como a Nachile, por exemplo, pode prestar esse serviço, esse serviço, sim, exatamente. aos seus parceiros e clientes, tá? É um processo muito simples, através do portal, né, o procedimento ocorre através do portal, gera-se então as credenciais e essas credenciais são partilhadas para o fornecedor do software, De software. tá? E ele faz a parametrização. É um processo muito simples. É muito simples. Sim. E neste aspecto deste processo simples, quando é que começou, ou quando é que entrou em vigor, e se já está em vigor no nosso país? Bem, eh, na verdade, o tema faturação eletrônica está foi, foi, foi implementada ou então mencionada no Decreto Presidencial 75/25, de 20 de março de 2025, claro. Já nesta data, a quando da atualização eh, do decreto de faturação, do regime de faturação, não é? Eh, então, isto é uma matéria, esta é uma matéria que já vem sendo abordada desde 2025, com a previsão de começo em setembro de 2025, mas que foi uma prorrogação, né? Foi a prorrogação e que agora está em vigor, esteve em vigor desde o dia 1 do mês corrente. No mês corrente. Sim, Ok. E neste processo nós podemos aderir voluntariamente? bem, é o seguinte, há aqui três, poss- três, três, eh, três situações a serem observadas. A faturação eletrônica é de caráter obrigatória para os contribuintes que estão cadastrados na primeira repartição e na segunda repartição dos grandes contribuintes. Esse sim é que, após a transição que ocorreu até 31 de dezembro de 2025, né, tiveram que obrigatoriamente aderir ou então cadastrar-se, optar as condições para que começassem a cumprir com a A faturação faturação eletrônica. eletrônica. Mas também facultativo para aquelas empresas ou contribuintes que se encontram no regime geral ou simplificado. Mas, entretanto, a obrigatoriedade neste exato momento recai sobre os grandes contribuintes que estão cadastrados na primeira repartição e na segunda repartição. E outra coisa, aqueles que prestam serviços ou fornecem bens ao Estado. Nossa. E, doutora, eh, falando neste quesito, pronto, como é uma conversa, queira Sim, falar para nós durante, durante esta fase, qual é a experiência que está a ter com os clientes, com os parceiros. empresários, com os parceiros, re- com relação mesmo à faturação eletrônica. Pronto, em suma, conta-nos, né, a experiência do dia a dia. Bem, tem sido uma experiência desafiadora. Alguns momentos, pronto, nos apercebemos de situações boas e em outras de situações menos boas. Nesse momento estamos a observar para a economia uma, uma consequência daquilo que é a implementação da faturação eletrônica. Consequência por quê? Porque estamos a observar que o contribuinte não está devidamente informado e está aí a causar, ou então está aí a ocorrer, eh, pronto, a ocorrer processos de dificuldades, né, entre os contribuintes. Os contribuintes estão a chegar a um ponto de dificultar-se um ao outro, Ok, tá? Estão, neste momento, a criar, pronto, está a existir
a uma situação de, pronto, de criar dificuldades, é assim que eu digo, né? De criar dificuldades um ao outro. Por exemplo, já é sabido, ou então, é isto, já é sabido que a faturação eletrônica é obrigatória para os grupos, né, que nós já falamos anteriormente. Mas há empresas ou há contribuintes que se impõem, tá? Que se impõem em relação ao outro, dizendo assim, olha, eu agora só aceito fatura se tiver aderido, ou então se tiveres enquadrado na faturação Faturação eletrônica. eletrônica. Há uma falta de esclarecimento e que agora está-se a criar consequências. Vou dar um exemplo. Um dos nossos parceiros, ele não está obrigado a aderir neste momento à faturação eletrônica. E não só. Por exemplo, nós comunicamos a todos os nossos clientes e parceiros que vamos preparar os dados, né, as bases de dados, e vamos preparar as estruturas de cada parceiro, de cada cliente, e que o processo de transição vai ocorrer entre junho a setembro, para não aguardarmos no final do exercício, no final do ano, em 31 de dezembro de 2026, para não ser um processo muito desafiador, né? Exatamente. Exato. Mas que, infelizmente, estamos a deparar-nos com situações de imposições, a dizer, olha, se não tiveres no regime de faturação eletrônica, eu já não me relaciono consigo, eu já não trabalho consigo, eu já não aceito as suas faturas, tá? Isso está a ocorrer muito com as empresas petrolíferas em relação às outras empresas que são de ramo diverso, e Sim, também sim. a banca. A banca também está a impor, alguns bancos também estão a impor que, olha, ao emitir a fatura, precisa que esteja no regime de faturação eletrônica. Então, os nossos parceiros, a cada dia que passa, trazem para nós temas de aflição, tá? E também acabamos recebendo novos clientes ou novos parceiros com os mesmos temas, Com os meus tá? Estão aflitos. Então, esta é uma consequência da faturação eletrônica. sim, é uma Da consequência não compreensão. exata, da não compreensão e da falta, provavelmente, de esclarecimento. Esclarecimento. Tá? E pronto, enquanto consultora, né, que conselhos tem então deixado a estes grandes contribuintes, a estes empresários? Pronto, aos empresários nós apelamos sempre que procurem sempre por serviços especializados, tá? Por serviços especializados para serem melhor acompanhados. Isso. E a Natil tem A este Natil tem esse serviço serviço, especializado. sim, a Natil tem esse serviço especializado. A Natil é humana, ela sente a dor do parceiro, do contribuinte. Quando lhe é reportada uma situação do gênero, a Natil sente, a Natil sente e que, pronto, coloca no centro das suas atenções a resolução do problema Do problema. do parceiro. Sim. Depois de termos ouvido bastante sobre faturação eletrônica, pronto, doutora Flamengo, no, no dia a dia, né, no decorrer do serviço, eh, quer falar-nos dos novos procedimentos fiscais? Pronto, né, aqui quero dar exemplo das notificações que vêm da AGT, né, porque temos vários empresários que seguem o nosso canal. Bem, este é um tema muito sensível, porque falar das novas regras do tratamento da matéria fiscal é um tema muito amplo. É realmente um tema muito amplo, mas eu vou falar daquilo que tem sido a nossa experiência dia após dia. É o seguinte, gerir o portal do contribuinte hoje é um grande desafio. Digo que é um grande desafio porque, não obstante, por exemplo, teres
consultado o portal um dia anterior, eh, no dia atual tens que necessariamente visitar o portal, porque há sempre novidades. Cada dia que passa há sempre alguma novidade. Falo novidades em termos de surpresas de notificações. Sim. Eh, Pensamos nós que neste momento a AGT deve ter mais capacidade, né, da força de trabalho e que tem os objetivos a cumprir. Pronto, para justificar as inúmeras notificações Inúmeras que notificações. atribuem aos contribuintes. E nós temos visto também, né, por Luanda fora, Exato, muitas empresas a serem fechadas estão exato. lá com os selos da AGT. Será que isto deve-se aos novos procedimentos? Pronto, não falo muito daquilo que são os objetivos da AGT, porque pronto, é uma matéria que não compete a mim, Exatamente. Não, mas enquanto mas contabilista, é uma matéria que não compete a mim, mas vê-se que é um dos objetivos, né, alargar a base tributária. Por isso que estamos a ver inúmeros decretos, não é? Muitas leis a falarem ou imporem sobre tributação. E também as novas formas que não têm sido muito abonatórias para os contribuintes. Eu falo aqui de situações tristes, no que se refere à atuação da Administração Geral Tributária, dos técnicos, digam assim. Muitas vezes sentimos a ausência do bom senso ou então daquele ato pedagógico. Pensamos nós que, numa primeira visita, né, quando o técnico da AGT ou o grupo de técnicos, pronto, eles é composto por vários elementos, gostaríamos que, ou então sugerimos que quando chegassem para atuar, né, num processo de expensão, para atuar o contribuinte, não necessariamente ter aquela atitude intimidatória. Não é necessário que haja polícias armadas. Não é necessário que haja arrogâncias. Não é necessário humilhar o contribuinte. O contribuinte deve sentir-se bem quando recebe uma equipa técnica da AGT. Deve sentir-se bem e então cumprir com o dever de colaboração, de colaboração. conforme diz o artigo 84 do CGT. Sim, mas esses novos procedimentos, Sim, voltamos então para aquilo que já é lá a vou, nossa base. já lá Sim, sim. vou, já lá vou. Eu dizia eu que quando o contribuinte é atuado, deveria sentir-se bem, à vontade e cumprindo então o dever de colaboração. O dever da colaboração é aplicado para as duas, para ambas as partes, tanto para a AGT quanto para o contribuinte. Mas o que tem se verificado é extremamente diferente. É uma atitude intimidatória, uma atitude como se tivesse cometido um crime. Então, aquela atitude acaba assustando o contribuinte e que ele não fica na condição de não conseguir realmente dar aquele contributo que deveria dar. Tá? Nós trago aqui alguns exemplos. Assistimos várias situações. Há um dos parceiros, pronto, por intermédio dessa atuação, depois veio ter conosco, há um parceiro que foi atuado e durante a atuação havia em média 12 elementos. 12 elementos. Para já é um número muito elevado para atuar uma empresa. Dentre eles, um policial armado. Pronto, não sabemos porquê, não sabe quais são os motivos. Sim, mas voltemos-nos novamente para os novos procedimentos, que é aquilo Sim, que nos traz hoje o nosso debate, os sim, novos procedimentos sim, fiscais. sim, Pronto, falemos do empresário, sim. né? O que o dia a dia, né, daquilo que a consultora Natil Consulting tem se deparado. Por Senhor Santana, exemplo, com todo o na respeito, questão este é de mesmo dia a dia
da consultora. Não, mas eu gostava que entrava ou que Este falasse a respeito do SAF, do fecheiro SAF, desse novo modelo, estas novas formas de trabalho, já lá né? vou, mas Sim, sim. permita-me, porque provavelmente esta voz que está aqui, esta voz que estamos a emprestar, possa então ajudar tanto o contribuinte Ok, quanto a avaliação da Administração Geral Tributária naquilo que são as atuações dos seus técnicos. dos seus técnicos. E até Dizia, porque dizia eu, um são dos chances, nossos, até porque o nosso espaço é mesmo isto, né? É sim, levar a a informação informação. aos nossos internautas, né? Siga então a página para ver, né? Siga lá a página. Nós estamos em todas as redes. Vamos então aqui continuar com a doutora Filomena. Sim, como ia dizendo, esta voz, não é? Estas vozes que estão aqui, é possível que sejam observadas por empresários e pela Administração Geral Tributária, para que saibam também por nós o que tem sido a atuação, como tem sido a atuação dos técnicos. É muitas vezes observar aquela forma, muitas vezes sofredor, tá? Você acaba observando atos que te deixam, ou então que te questionas, mas é necessária esta forma de atuar? Dizia eu que um dos nossos parceiros foi atuado por mais de 12 elementos. Dentre eles, dentre eles Um agente um armado. agente Sim, da sim, polícia armado. exatamente. Hum? O parceiro ligou para o escritório que estava a ser atuado, mas que não estava a perceber o que é que estava a acontecer. Questionava-se se havia cometido algum crime, porque a secretária estava, assim, a ser orientada que entregasse toda a informação que aí estava, mas assim, apontado a arma. Não, mas é uma situação que nós estávamos a duvidar. Não, não é possível. É mesmo a AGT, essa questão que nós colocamos. E no mesmo momento, o diretor da empresa partilha-nos a imagem, né, de segurança, o CCT, né, o vídeo das câmeras segurança. E realmente estava aí um ambiente muito, um ambiente muito caloroso, muito caloroso. Então, ali procederam, encerraram pronto, a empresa. Por quê? Porque alegavam que, enfim, não obstante essa situação, tivemos também aí a atuação do, da outra unidade, não é? Não falo aqui o nome, para não passar, pronto, também questão de sigilo Decidir profissional, profissional, se não vou exatamente. aqui mencionar. O procedimento foi idêntico. O procedimento foi idêntico. E neste, chegaram também de encerrar a empresa. 8 dias depois, NIF, aliás, contas bancárias penhoradas, porque tinha que fazer-se presente para. Enfim, são procedimentos que deveriam ser mais simples, realmente colaborativos entre o contribuinte e a AGT. Mas, infelizmente, muitas vezes a atitude que os técnicos impõem no local, não é? Não é a mais aconselhada. Ah, mas aconselhar. Pronto, nós também aqui desejamos desse lado que os técnicos melhorem neste âmbito. E deixa-nos então um conselho, né, para os empresários que estão nesse momento a nos acompanhar. Para aqueles empresários, ainda vemos que temos muitos empresários com problema de programa de faturação, com problemas de energia, com problemas de internet. Sim, Qual é o conselho que quero deixar então para os nossos empresários? ok. Muito obrigada, Sr. Santana. Mas antes de ir para o conselho, permita-me eh, que releve também aqui um tema não menos importante, que é a questão das certidões de dívida, Ah, as certidões de dívida. que hoje ocorrem com muita
frequência. O modo de tratamento da informação por parte da AGT hoje está a 1000 quilômetros, se assim posso dizer. São situações que não se verificavam anteriormente. Hoje, por exemplo, se tivesse neste momento, se a empresa do Sr. Santana, não é, tivesse uma nota de liquidação vencida em 31 de dezembro, podes crer que no máximo em 5 dias Já teríamos a certidão. terias esta nota já em sede de execução fiscal. E em sede de execução fiscal, muitas vezes não recebes notificações. Infelizmente, muitas vezes não recebes notificações. Quando isto ocorre, pronto, o processo em sede de execução fiscal está aí em tempo, em velocidade. Quando tu despertares, já tens um mandato de penhora da conta bancária e isto está a causar grandes dificuldades às empresas, aos contribuintes. Principalmente para micros e pequenas empresas, elas estão a desaparecer no mercado. Aquelas que não têm acompanhamento de uma consultora, de uma contabilidade, não é? De uma empresa, de uma consultora que possa, então, acompanhar o seu dia a dia. Elas sentem-se perdidas. Porque o processo de oposição é aquele que ocorre depois de ter as contas, por exemplo, né? Tem uma notificação, então já está em sede de execução fiscal, opa, não me apercebi, já tens as contas penhoradas, vais para lá, eles vão para lá e dizem, não, tem que fazer uma oposição. O contribuinte muitas vezes não sabe o que é uma oposição, como deve fazer essa oposição. Exatamente. E isto torna a coisa mais difícil ainda. Torna as coisas mais difíceis ainda. E depois vem a questão da burocracia, o tempo que leva para a AGT responder os ofícios, as cartas, os processos. É um tempo enorme. Com uma empresa, uma micro, pequena, até as médias empresas, com as contas bancárias penhoradas, não consegue fazer automaticamente nada. Okay. Endivida-se, pronto, perde a confiança com os fornecedores. O pessoal, né, os trabalhadores, pronto, acabam sofrendo porque a empresa não tem disponibilidade. Como é que vai fazer o processamento de salários com as contas bloqueadas? Então, são N situações que eu sugiro que, se pudesse agendar. Sim. E nós iremos, fica aqui então o Agradeceríamos. nosso compromisso, né, Sim. para então falarmos e termos o contraditório. Né? Mas pronto, voltamos então para aquilo que são os conselhos úteis para os nossos empresários. Bem, os conselhos úteis para nossos empresários que procurem por serviços especializados, por consultoras. Procurando serviços especializados não significa que irá eliminar o seu departamento interno de contabilidade. Não. Não significa que terá que despedir o contabilista interno. Não, não é isto. É que, de maneira que os processos atualmente são tratados a nível, né, da matéria fiscal e também contabilístico, porque tudo que se declara é o que se notifica, não é? Seria melhor que as empresas tivessem mesmo um acompanhamento a sério para que possam juntos, não é? Dar os passos devidos. Então, este é o conselho que eu deixo, não é? Às empresas, aos parceiros, aos contribuintes. E às pessoas particulares que têm negócios. Pronto, Sim. então, assim sendo, aproveitando as nossas câmaras, quero deixar também
os contactos da Natil, mas o meu homem já está aí a dizer que vai passar em rodapé Agradeço. as redes sociais, Agradeço. né, todas elas e seguir. Então, nós agradecemos, foi bom tê-la aqui, esperamos tê-la mais vezes em próximas ocasiões. Muito obrigada, Sr. Santana, E pelo que, e convite. que volte sempre. Ok, obrigada. Angola 365. Assim foi o nosso terceiro episódio. Hoje falamos sobre faturação eletrônica. Para você que ainda não seguiu as nossas páginas, aproveita o momento, siga as nossas páginas para ter mais informações, para ter mais conteúdo. Queremos agradecer o nosso patrocinador, o Grupo Natil, a qual eu agradeço que estou vestido hoje pela Natil. É um grupo composto por área de contabilidade, fiscalidade, recursos humanos, tem também o departamento de transporte, tem também a área comercial. Então, aproveita, nós estaremos aqui então sempre para dar e levar o melhor para si.